Normalmente, quando pensamos em líderes, especialmente hoje em dia, isso geralmente evoca uma certa atitude cínica ou sarcástica em relação aos líderes. Quem você considera ser um verdadeiro líder? Quero dizer, nossos líderes de hoje são ou corruptos ou obcecados por poder e dinheiro. E não há muitas pessoas que consideraríamos líderes que sejam exemplos a serem seguidos, o que realmente seria a definição de líderes. Temos líderes em Hollywood, temos líderes no mundo dos esportes, nos negócios, na política. Então, realmente, podemos dizer que estamos vivendo em uma época de crise de liderança. Quem você chamaria de líder? Eu adoraria ouvir de você. Se há alguém que você gostaria de indicar, eu adoraria saber quem é. O que, é claro, nos deixa com um enorme vazio, e especialmente para nossos filhos, que são jovens e impressionáveis. E ao crescer, eles ficam com a impressão de que não têm a quem recorrer. E as pessoas que às vezes esperamos que realmente sejam exemplos, acabam nos decepcionando, ou pior. E acaba que liderança se torna muito sobre poder, controle e assim por diante. Então, eu acho que é um tema vital para se discutir. E o interessante, acima de tudo, é que vamos descobrir que, na verdade, cada um de nós tem um líder dentro de si. Que mesmo que sim, seja bom ter um líder externo, alguém a quem possamos admirar, todos nós temos esse líder dentro de nós. E quando conseguimos identificar isso, em geral, os padrões das nossas vidas e tudo o que observamos passam a ser vistos de forma bem diferente. Então, para onde você recorre? O livro mais vendido da história é a Bíblia. Ela é um best-seller tão grande que nem aparece nas listas de mais vendidos, porque simplesmente estaria sempre em primeiro lugar. São vendidas mais Bíblias por ano do que qualquer outro livro, somando todos os outros livros juntos. A Bíblia é testada pelo tempo, remonta a milhares de anos e aborda temas que são ao mesmo tempo atemporais e atuais. E ela também nos dá uma descrição do que é um líder. O primeiro verdadeiro líder, descrito como todos identificariam, seria Moisés. Então, como a Bíblia descreve Moisés, isso vai ser interessante. Qual é a definição de um líder? Agora, a maioria de nós pensaria em um líder como alguém ambicioso, muito talentoso, extremamente bem relacionado, carismático, capaz de subir na vida, por assim dizer. Hoje, líderes talvez sejam aqueles que arrecadam mais dinheiro, que conseguem gerar resultados, verdadeiros fazedores de chuva. Mas a Bíblia, ao descrever Moisés, na verdade o chama de pastor. É assim que Moisés é descrito, que Moisés era um pastor. E é por isso que existe a expressão o pastor leal, um pastor de um rebanho. Agora, por que Moisés era um pastor? Bem, tecnicamente falando, ele trabalhava para seu futuro sogro e cuidava do rebanho, dos rebanhos de ovelhas. Mas por que essa seria a descrição de Moisés? Então nos é contado, a história diz que um dia Moisés estava cuidando de seu rebanho e de repente percebeu que uma das ovelhas havia desaparecido. Só isso já é, entre milhares de ovelhas, identificar e perceber que uma ovelha havia sumido já é, um feito e tanto de sensibilidade. E ele foi procurar e encontrou a ovelha que havia se afastado do rebanho por uma boa distância. Vendo que a ovelha estava bebendo água de um riacho, ele percebeu que a ovelha estava com sede. Então, além de sentir pena da ovelha, ele deixou a ovelha terminar de beber. Ele a pegou, colocou-a sobre os ombros e a levou de volta ao rebanho. Então, isso que é uma narrativa midrástica, nos conta que, quando Deus viu aquilo, ele disse: se esse é um homem que pode ser tão sensível com uma ovelha, quando ninguém está olhando e é apenas uma ovelha entre milhares, ele é a pessoa a quem confiarei o meu povo. Ele será o líder deles. Portanto, a primeira qualidade, virtude e característica de um líder é a sensibilidade. A maioria de nós provavelmente não começaria por aí. Sensibilidade, não ambição, não impulso, não talentos, não forças. Todas essas são coisas boas, mas a primeira coisa é a sensibilidade. Se você não tem empatia, que essencialmente significa que não se trata de você, não se trata do ego, não se trata da sua contribuição arrogante para este mundo, mas sim da sua sensibilidade e do sentimento pelo outro. Como eu disse, Moisés não precisava ir atrás daquela ovelha, quem saberia? E ainda assim, isso era o que importava para ele.
Então, essa sensibilidade, em hebraico existe uma palavra para isso. Vou apresentar as palavras. Vou transliterar. Chama-se bitul, B-I-T-T-U-L. É uma palavra muito difícil de traduzir para o inglês. É uma combinação de modéstia, humildade, mas talvez, acima de tudo, suspender a si mesmo, comprometendo-se com algo maior do que você. Esse é o verdadeiro sinal de um líder. E uma pessoa assim é digna de ser líder, porque quando você tem alguém assim, é alguém que você quer seguir, que você quer ouvir, porque essa pessoa sabe como te escutar. Não é alguém que tenta dominar ou controlar, ou que se vê como um presente de Deus e fica em um pedestal em uma torre de marfim. É alguém movido pela característica mais importante de todas, a humildade. E é por isso que, de fato, mais tarde você encontra na Bíblia também, como Moisés é descrito, o homem mais humilde que já andou sobre esta terra. Novamente seria isso? Agora, humildade é uma virtude linda, mas é assim que descrevemos um líder, porque a humildade é uma qualidade na qual você pode confiar e é disso que você mais precisa, confiança. Os líderes de hoje podem ser muito talentosos, podem ser muito poderosos, mas nós confiamos neles? Você confiaria neles se estivesse em jogo o interesse próprio deles e o seu interesse? É por isso que Moisés continua sendo o líder supremo e o líder que até hoje olhamos como o maior exemplo a ser seguido. Mas o que isso diz sobre a vida em geral? Não valorizamos a humildade, mesmo que todos digam, humildade é uma virtude. Todo mundo sabe, uma pessoa é humilde. A maioria, na verdade, vê humildade como fraqueza. Uma pessoa está disposta a ceder para outra, ela é flexível. Uma pessoa determinada, obstinada, ambiciosa, pronta para passar por cima de todos, isso é considerado para muitos uma força. A humildade é vista como fraqueza, mesmo que possa ser admirada. Mas a verdade é que humildade não significa alguém com baixa autoestima ou alguém que não se respeita. Humildade é alguém que tem plena autoestima, autoconfiança, que está muito consciente de suas forças. Moisés sabia quem ele era. Ele sabia que tinha sido escolhido por Deus, ele tinha consciência de seu poder, de sua influência, de seu conhecimento, de sua genialidade. No entanto, ele sempre dizia para si mesmo, isso não é meu, eu não sou uma pessoa que se fez sozinha, este foi um presente que me foi dado, e se outra pessoa tivesse recebido esse presente, talvez ela fosse melhor do que eu. Esse é o verdadeiro sinal de um líder. Então, olhemos para nós mesmos. Vivemos em um mundo onde um devora o outro, de certa forma, é a sobrevivência do mais forte. E nos dizem que, se você quer ter sucesso, precisa lutar por isso. Ninguém mais vai lutar por você. Então, isso cria esse tipo de atitude em que só os agressivos vencem, e aqueles que não lutam pelo que defendem serão deixados para trás. Agora, isso é verdade em muitos casos, porque de fato, neste mundo, é isso que valorizamos. Dinheiro, poder, controle, coisas que são extremamente, externas, mas que no momento parecem ser muito poderosas. Mas quando você pensa sobre isso com calma, pergunta a si mesmo, é realmente aí que está o poder? Quanto tempo dura esse tipo de controle? As pessoas que realmente tiveram um impacto mais profundo na história foram aquelas que tinham essa humildade, que perceberam que havia algo maior do que elas mesmas. Olhe para todos os grandes impérios que surgiram e caíram: o Império Romano, o Império Espanhol, o Império Assírio, os babilônios, os gregos, o egípcio. Quero dizer, a lista continua. O que aconteceu com todos eles? Em poucas centenas de anos eles desapareceram. No fim das contas, foi o próprio sucesso deles e o fato de acharem que eram a fonte desse sucesso que os levou à queda. Eles se ergueram pela espada e morreram pela espada. Eles se ergueram com sua arrogância e morreram por sua arrogância. É a humildade que realmente passa, por assim dizer, despercebida, que permite que algo se perpetue. Quero dizer, basta olhar para pais e filhos. Lembro-me de uma vez em que dei uma palestra para um grupo de acadêmicos e por algum motivo senti que não estava conseguindo alcançá-los, então decidi compartilhar com eles uma pergunta, fazer uma pergunta e depois pedir que propusessem uma resposta. E eu disse a eles, então quem vocês acham, quem vocês considerariam o maior filósofo ocidental? Então, praticamente todo mundo, sem hesitar, vai dizer Aristóteles. Alguns mencionam outro nome, mas a questão é que, de alguma forma, chega-se a Aristóteles. O maior escritor da literatura inglesa, Shakespeare. O maior artista, Rembrandt van Gogh. O maior músico, Bach, Beethoven, Mozart. E a questão não é quem é, a questão é que identificamos um deles.
E agora deixe-me fazer a próxima pergunta, eu disse a eles. Eles deixaram legados, deixaram livros, deixaram arte, deixaram música, ideias que moldaram a história, a vida e o mundo, mas eles tiveram filhos? Algum deles teve filhos? E eu me lembro de todos eles se olhando. Claro, né? Eles sempre poderiam pegar o celular e procurar na Wikipedia ou no Google, mas não quiseram fazer isso. Isso não seria um sinal de um acadêmico. E muitos apenas disseram, não tenho certeza. E quanto a netos? Bem, isso com certeza ninguém sabia. Aristóteles teve filhos ou netos? Então eu disse, se eles eram tão dedicados às ideias que eram tão verdadeiras para eles, e não estou tirando o mérito de nenhuma de suas contribuições, porque eles não transmitiram isso para seus filhos e netos, para que hoje tivéssemos os tataranetos de Aristóteles, Shakespeare, Júlio César e Van Gogh ou Beethoven, que continuariam o legado de seus grandes ancestrais? Agora, em contraste, vamos olhar para outra figura bíblica, Abraão, por exemplo. Então, Abraão foi o pioneiro. Falamos sobre isso algumas semanas atrás. Pioneiro do monoteísmo. Ele introduziu o conceito de virtude, de caridade, de bondade, de amor. E a maior qualidade de todas dele era, sabe qual? Que ele transmitiu isso para sua família. Isso foi o que mais impressionou a Deus. Sabe, dizem que Rousseau, um dos grandes pensadores do iluminismo, não tinha tempo para seus filhos. Ele levou seus 7 filhos à praça da cidade e disse: alguém mais precisa cuidar deles porque ele está trazendo seus dons para o mundo. O que falta em todos esses indivíduos é que tudo girava em torno deles. E as contribuições deles podem ter sido grandiosas, mas era tudo sobre eles e eles não tinham aquela disposição e aquela humildade, aquela importância. Quem tem tempo para trocar as fraldas dos nossos filhos? Quem tem tempo para um cônjuge reclamando quando estou ocupado, filosofando, pontificando e contribuindo com grandes coisas para este mundo? O que Moisés representou foi que ele deixou não apenas a si mesmo e suas ideias, alunos, filhos, família, que hoje podemos sentar e conversar sobre isso, literalmente como chamam Moshe Rabbeinu, nosso mestre. Ele ainda é nosso mestre. Isso é um sinal de alguém cuja transcendência vai além até mesmo do brilhantismo. Não se trata apenas de erudição, não se trata apenas de grandes ideias. É que não se trata deles. É uma verdade mais profunda. Sabe, chamamos isso de estar no fluxo, canalizando uma verdade superior. Esse é o poder supremo de um líder. Em uma das expressões na Bíblia, Deus diz a Moisés: eu te dei grandeza não para ti mesmo, mas para eles, para o povo. Então, como isso se traduz? Isso se traduz em olhar para o mundo e reformular como vemos o universo hoje. Nós não valorizamos isso porque não valorizamos verdades eternas. Valorizamos a gratificação instantânea, valorizamos coisas que são poderosas no momento. Então, é claro, quem vai ser o líder? Quem for o mais poderoso nesse momento. Assim que você começa a valorizar a eternidade, a imortalidade, coisas que duram para sempre, você vai procurar um tipo diferente de líder. Então você precisa de um líder que não atrapalhe e que não permita que sua própria arrogância, seu próprio ego, domine. Não se trata deles, trata-se daquela verdade maior. Então tudo realmente se resume a quais são os nossos padrões. Agora sabemos que temos esse ciclo vicioso. A mídia gosta de culpar o povo. Eles dizem: oferecemos o entretenimento do menor denominador comum, porque é isso que o povo quer. E o povo diz: bem, não temos outra coisa para assistir porque é isso que a mídia nos oferece. E o mesmo acontece com a liderança. Os líderes dizem: é isso que o povo quer, vou dar a eles. E o povo diz: o que podemos fazer? Olhe para os nossos líderes. Então todos podem apontar o dedo e culpar uns aos outros nesse ciclo vicioso. A verdade é que você precisa assumir o controle sobre si mesmo. Você nem sempre pode mudar o mundo ao seu redor. Quais são os seus padrões? O que você está buscando? Na sua própria família, na sua própria casa, na sua comunidade? Quais são as coisas mais importantes para você? A eternidade é importante? Existe algo que dure e que seja importante para você? Ou você prefere ter algo agora que seja muito poderoso? Muito dinheiro, muito luxo, muitos bens, várias casas. Isso é suficiente? Quero dizer, eu conheci pessoas, bilionários, que não falam com seus filhos e cujos filhos não falam com eles. Eles choram por isso. E eu pergunto, então, você abriria mão do seu dinheiro para poder ter um relacionamento com seu filho? Nem todo mundo diz sim. Você pensaria que eles diriam sim, certo? Nem sempre, porque tudo se resume ao que valorizamos.
Então, se estamos prontos para desistir, o Talmud lamenta o fato de que as pessoas abrem mão do que é chamado de vida eterna por uma vida temporária. E as estatísticas mostram isso, que se você oferecer a alguém agora R$ 100.000 ou US$ 1 milhão ao longo de 10 anos, a maioria das pessoas prefere os 100 mil agora, porque não sabemos como estaremos em 10 anos, mesmo que gostemos de falar sobre pensar e planejar o futuro. A eternidade é a coisa mais poderosa de todas. Todo mundo quer a fonte da juventude, mas o segredo para isso tem um preço que você precisa pagar. Esse preço é abrir mão da adoração a si mesmo, do interesse próprio. Isso não significa que você não deva ter interesses, mas eles não podem ser o começo e o fim de tudo. Nenhum relacionamento pode durar se for só sobre as suas necessidades, porque as necessidades mudam, são temporais, e as necessidades das pessoas mudam com o tempo, então a forma como essas necessidades são satisfeitas também muda. Mas quando você aprende que dar é mais importante do que receber e que não se trata apenas de começar e terminar com as suas necessidades, mas sim de qual marca está sendo deixada no universo, qual legado eterno, qual pegada eterna está sendo deixada no universo, então você passa a pensar de forma muito diferente sobre o que realmente é um líder. O que me leva ao ponto de que cada um de nós é um líder em si mesmo. Ser um líder realmente significa sentir-se confiante de que você tem o que é preciso para contribuir com algo que ninguém mais pode oferecer. Você se sente assim? Isso é o que é um verdadeiro líder. Não se trata apenas de quanta autoridade você tem ou de quanto influencia os outros, mas sim se você sente essa habilidade, essa capacidade. E isso, eu diria, é a coisa mais importante que cada um de nós precisa e que devemos transmitir aos nossos filhos. Que você tem algo a contribuir que só você e somente você pode oferecer. Não importa se você contribui para 1 milhão de pessoas, para 8 bilhões, para 5 pessoas ou para uma só pessoa, mas sim que você tem algo que é gerado de dentro de você. A insegurança está na raiz de muitos dos nossos problemas psicológicos e tentamos encobrir essa insegurança de várias formas, anestesiando-a, seja por meio de diferentes vícios, dependências ou projeções. Aqui eu tenho dinheiro, aqui eu tenho poder, aqui eu tenho influência, aqui eu sou uma pessoa de quem os outros têm medo. Tudo isso essencialmente serve para encobrir uma insegurança profunda. Pessoas seguras de si não precisam influenciar os outros dessa maneira. Elas simplesmente são quem são, sentem-se confortáveis na própria pele. E um verdadeiro líder é alguém que gera, que não está ocupado acumulando, nem ocupado em tomar, nem se sente privado porque outra pessoa pode ter tirado algo de você. Você tem esse sentimento? Agora, se você não tem, não é porque não existe um líder dentro de você, é apenas porque você não está consciente disso. Então, estou aqui para lhe dizer que você tem dentro de si forças das quais talvez não tenha consciência, e quando você as acessa, tem algo a contribuir que ninguém mais pode oferecer. É isso que faz de você um líder. Se você acabará sendo líder de um país ou de uma empresa, isso já é outra conversa. Isso pode exigir habilidades diferentes. Mas o fato de você ter algo a oferecer e outros poderem aprender com isso, e você entender que isso não é seu, é um dom que lhe foi dado, e você está apenas canalizando-o. Esse é o segredo da verdadeira liderança. É isso que Moisés representava. É por isso que ele foi um homem tão grandioso. Você sabia que Moisés tinha um defeito na fala? Ele não conseguia falar claramente. Na verdade, a Bíblia nos conta que quando Moisés foi escolhido por Deus para ser o Salvador que viria redimir os judeus do Egito, ele disse: "Eu não sou homem de palavras, tenho um defeito na fala." Ele disse que havia diferentes formas de se expressar. Eu não posso falar. Escolha meu irmão, Arão. Escolha alguém que seja um bom orador. E curiosamente, Moisés é o homem que Deus quer e está escrito que estas são as palavras que Moisés falou. Não existe pessoa na terra cujas palavras tenham sido repetidas mais vezes do que as do homem sem palavras chamado Moisés. Como isso é possível? Porque Deus responde a Moisés, sabe o que ele diz para ele? Quem deu ao homem uma boca para falar? Você acha que estou procurando um orador? Você acha que estou procurando um mestre das palavras? Alguém que saiba se expressar? Eu preciso de alguém que vá transmitir uma verdade mais elevada do que a sua própria. Eu dou a um homem uma boca para falar. Você será o meu canal. Falarei através de você. Não se trata de você nem da sua sabedoria. Trata-se de uma verdade superior. E é esse o homem que de todas as pessoas na terra Deus escolheu. Uma pessoa que não podia falar por si mesma. É esse tipo de pessoa que você está procurando.
Então não se trata de nenhum tipo de expressão física ou externa ou superficial. Trata-se de verdades e de uma verdade que ressoa muito mais profundamente do que o maior orador da terra, algo que realmente toca. E foi isso que Moisés nos deixou e é por isso que continua vivo, porque a eternidade não vem de conquistas de curto prazo. Ela vem da dedicação a algo maior do que você mesmo. Cada um de nós tem essa capacidade e é interessante e paradoxal, mas essa é a verdade. Quando você se compromete com algo maior do que você mesmo, você se torna uma extensão disso. Então, ironicamente, o que acontece é que uma pessoa comprometida consigo mesma, por mais grandiosa que seja, sempre terá um limite. Em algum momento, isso chega ao fim. Se você se compromete com algo eterno, você se torna uma extensão da eternidade. Então, até mesmo o nosso interesse próprio é beneficiado ao realmente ter esse nível de bitul, esse nível de humildade, porque isso, na verdade, perpetua você. Você se torna, em vez de um mortal, um imortal, algo que, em vez de temporário e impermanente, é permanente e eterno. Então, todos nós temos essa capacidade e é hora de começar a olhar para dentro de nós mesmos. Não podemos sempre culpar os outros e começar a perguntar: o que estou fazendo para expressar essa alma única que eu tenho, para cantar minha canção única, expressar minha voz única? E o que estou fazendo por aqueles ao meu redor, meus filhos, família, amigos? Todos nós temos essas qualidades poderosas de liderança. Trata-se apenas de entender o que faz de você alguém único e como você pode iluminar e contribuir para os outros. Então eu espero que isso ressoe de alguma forma e que possamos olhar para Moisés como esse líder supremo, mas também como um modelo para cada um de nós, seja de maneira pequena ou grande. Nem conseguimos medir essas coisas e que de fato deixamos uma marca neste mundo, uma marca que muda o mundo, que o torna diferente do que era antes de chegarmos, porque temos essa capacidade, a capacidade de criar algo que mudará a existência para sempre. Muito obrigado por ouvir. Aqui foi Simon Jacobson do Meaningful Life Center, meaningfullife.com. Adoraria ouvir seu feedback, suas ideias, seus comentários e, claro, por favor, compartilhe com outras pessoas. Talvez assim você crie esse efeito dominó, esse efeito borboleta que realmente transforma o universo e à medida que descobrimos o líder dentro de nós, será mais fácil esperar que outros também sejam líderes à sua maneira e, com sorte, criar um mundo onde a humildade seja mais poderosa do que a arrogância, um mundo onde o poder do amor seja mais forte do que o amor pelo poder. Fique bem e seja abençoado. Muito obrigado.